Fala amigos, nesse vídeo eu queria compartilhar um pensamento de uma leitura que eu fiz que tem tudo a ver com o mercado financeiro, tem tudo a ver que nós traders temos que ter em mente. A recomendação aqui que eu faço é a leitura desse livro aqui, tá? É A Psicologia Financeira de Morgan Housel. E ele é um best-seller falando aí sobre como é que funciona as finanças na nossa mente. É até bem interessante a gravura aqui que ele traz, né? Um cérebro composto aí por várias notas, né? Pelo dinheiro. E realmente eu terminei a leitura desse livro há alguns dias atrás e fala de coisas bem interessantes aqui para a vida de um trader. E uma delas que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, talvez é uma ideia que a gente descarta, que a gente desconsidera. Infelizmente, muitos traders desconsideram isso e acabam pagando, né, por assim dizer, por desconsiderar esse fato. Qual é o fato? É que quando a gente opera, nem tudo acontece como a gente espera, né? Até rimou, mas faz sentido. Às vezes nós fazemos uma leitura de mercado e pode ser que aquela operação que nós fizemos não vem. Talvez ela venha acompanhada de um stop, ou então a operação ela acaba se estendendo por muito tempo e a gente não está mais disposto a ficar nela. Algumas situações como essa desencorajam até mesmo muitos a operar. Inclusive, se fala aí que, em média, uma pessoa se encanta pelo mundo do trader, de você fazer trades, e esse mundo, esse encantamento, ele dura por volta de 6 meses. É o suficiente para muitas pessoas abandonarem. Passados 6 meses, ou a pessoa ela se apaixona por fazer trades, ou ela rotula isso como uma coisa que não funciona, que é só para perder dinheiro e esquece, nunca mais negocia. Seria interessante aí saber o tempo que você já opera, se você quiser deixar aí nos comentários, vai ser legal ter essa troca de informações, saber aí quanto tempo você está persistindo no mercado financeiro. Eu estou aí por volta de 6 anos. E não foram fáceis esses 6 anos. Muitas vezes, principalmente no começo, a falta de conhecimento em especial, ela perturba, principalmente quando ela vem com as percas, né? Quando a gente começa a sentir no bolso as perdas. E também acontece muito daquela ilusão quando a gente fica na conta demo, faz lá entradas gigantescas, o preço anda só um pouquinho, alguns pontos, já dá aquele lucro maravilhoso. Aí você fecha todo orgulhoso, falando: Isso aqui dá muito dinheiro, vou ganhar muito dinheiro com isso. E não é assim, né? Quando a gente tem uma conta, a gente sabe como é que é, né? Não vai querer fazer entradas assim de qualquer forma, entradas grandes. A gente precisa ter uma estratégia, uma confiança, porque a chance de perder é grande. Muitas pessoas perdem dinheiro no mercado financeiro, mas a gente não está aqui para isso, né? Está para incentivar você a ter a responsabilidade para poder fazer boas negociações e não ter a visão do mercado financeiro como sendo uma aposta. Não é esse o fundamento que nós queremos. Nós queremos analisar, fazer as nossas análises para nós termos as probabilidades ao nosso favor para então decidirmos se vamos entrar numa negociação ou não. Então isso é muito interessante. E falando aqui do livro, ele fala assim que tem um parágrafo em si que fala que muitas pessoas acabam perdendo tanto dinheiro que não haverá mais o suficiente para continuar na mesa, né? Quando fala aí na mesa é no sentido de como se fosse um jogo, que você perdeu todo o seu dinheiro, você tem que sair do jogo, por assim dizer. E aí a gente tem que ter a responsabilidade, a gente tem que pensar que vai ter sempre um amanhã. Será que nós vamos apostar, por assim dizer, né, toda nosso capital em uma negociação sem pensar no amanhã? Se aquela negociação der errado, será que a gente vai simplesmente aceitar uma quebra de conta e acabou? Não deveria ser assim, né? Então, o Morgan House
Não falando especificamente sobre o trade, mas os conselhos dele valem bem a pena para isso, né? Caem bem no assunto. Ele fala que a gente precisa ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano. Então, qual que é o nosso plano? Seria um plano B, né? Quando o nosso plano A não está funcionando. Será que a gente tem um plano B? A gente precisa ter. E aí o que muitos fazem para ter esse plano B? É ter uma margem, né, de segurança maior. Isso ajuda muito. Por exemplo, algumas pessoas elas querem operar com um valor muito baixo mesmo, um capital ínfimo. E esse capital baixo torna as coisas muito mais fáceis para você perder. Agora, quando você tem um capital um pouco mais alto, você pode, em 2 pontos, suportar um drawdown, uma baixa, você consegue suportar. Às vezes você vai ter capacidade de fazer novas entradas, mesmo tendo uma entrada que não está tão interessante. E você vai conseguir administrar melhor aí de forma elástica o seu dinheiro. Agora, suponhamos que você tem um capital baixo, fez uma entrada talvez grande, e aí a situação fica crítica. Se o preço ele vai contra você, não tem o que fazer. Ou você estopa, ou você vai tentar fazer o tal do preço médio, que só vai fazer a sua conta quebrar mais rápido. Tá? O que é o preço médio? O preço desceu, a pessoa compra, compra de novo aqui embaixo. Desceu de novo, a pessoa compra de novo, para tentar fazer um preço médio ali. Né? Então isso não é o ideal, principalmente para você tentar recuperar dinheiro. Há situações que você tem uma margem legal, você pode sim distribuir as suas posições. Não tem problema, porque você tem margem, você tem capacidade, você aguenta essa situação. Então isso é muito importante a gente ter bem em mente, né? Para poder fazer boas negociações, primeiro a gente tem que pensar, tem que ter um capital legal. Qual que é o capital recomendado? Para você começar a fazer operações com mínimo no Forex, que é 0,01, é legal, é interessante pelo menos você ter $100 depositados de capital na corretora. Porque isso vai te fazer com que você suporte até o pior dia de notícia. Vamos supor um dia que o mercado andou 3.000 pontos contra, não vai ser o suficiente ainda para te quebrar. Você vai conseguir fechar essa negociação no prejuízo, mas ainda com dinheiro em conta para uma próxima negociação. Então isso é muito importante. Agora, se você tem pouco capital, o mercado dispara desse jeito, a quebra ela é inevitável. Então, se você já passou por quebras de conta, recapitule aí na sua mente. Quanto você tinha de capital? Se você tinha muito capital, provavelmente a sua entrada foi de um tamanho errado. Talvez tinha que ser uma entrada menor. E a gente tem que ter muito essa questão de entender até que ponto eu posso ganhar. Porque o mercado, às vezes, ele cria uma certa ganância para que a gente ganhe, né, cada vez mais. E nesse ganhar cada vez mais, às vezes a gente rejeita o que o mercado já trouxe para nós. Né? Um certo capital que nós já ganhamos numa negociação, seria interessante, às vezes, a gente fechar a posição e garantir aquele lucro, do que esperar, colocar tudo a perder numa negociação ali que talvez nem exista. Inclusive, outro ponto que o livro fala, que eu acho bem interessante, é que todo mundo conta uma história para si próprio. E isso acontece, de fato, também com nós traders. Né? Nós vemos o gráfico ali e a gente analisa e cria uma história para nós. E aquela história para nós é, o preço vai subir, o preço vai descer. É igual também às ações. Talvez você acompanhe uma ação de uma empresa, tá todo mundo falando contra, mas de repente, internamente, você criou uma história que vai subir e pronto, você vai se agarrar àquela história. Então, o Morgan House explica que muita coisa envolvida, né, na parte de finanças é isso. São histórias das quais nós internalizamos, criamos na nossa
no nosso ser, por assim dizer, e levamos isso. Levamos isso conosco. Não importa o que os outros dizem, nós levamos isso a sério. E é assim mesmo, é assim que funciona, não só o mundo dos trades, mas as finanças em geral, e isso não é um problema, mas o problema é, como dito, a gente fazer entradas com baixo capital, e isso vai fazer termos percas. Uma outra ajuda para nós termos ganhos dentro do mercado financeiro é ter o mínimo de gasto possível para operar. Eu já operei algumas corretoras que eu tive aquele dia maravilhoso, e aí a hora que eu fui ver o histórico de lucro, eu vi ali que o lucro era menos da metade do que eu ganhei. Por que que isso acontece? Por causa que algumas corretoras, elas cobram taxas para você operar. Essas taxas, elas podem ser algo silencioso ali que vai consumir o nosso capital, mesmo ganhando, mesmo fazendo boas negociações. A corretora, ela tem duas formas de cobrar você nas operações. Uma delas é pelo spread, que é aquela diferença entre a compra e a venda. Às vezes você entra numa negociação, você já entra perdendo nela alguns pontos. Esse spread é o lucro da corretora. E há algumas corretoras que têm ali um spread bem pequenininho, dependendo do ativo nem tem spread, mas tem uma comissão, uma taxa que você paga para operar. E às vezes essa taxa é muito alta. E de repente é aí que está o ponto que está minando os nossos ganhos. Talvez se você faz entradas maiores, você vai sentir mais isso. Principalmente quando a pessoa opera aí com um lote para cima. Tem corretoras aí que chega a cobrar 8, 10 dólares para você entrar numa negociação de um lote. E aí complica. Dificulta muito você ter lucros expressivos. É por isso que a gente sugere aí você ter uma conta numa corretora que você não vai ter esse abuso de taxas. Um bom exemplo é com a corretora TreeTrader, que você não vai ter essa situação. Aqui diz para nós, né, aqui no site da corretora TreeTrader, ele mostra para nós que na conta HAL nós temos ali uma comissão de 4 dólares por lote, por negociação por lote. Na prática, eu vou mostrar aqui para vocês como é que funcionaria. Por exemplo, eu tenho aqui um ativo, né? Um ativo qualquer. E se eu fizer uma entrada de um lote, eu vou fazer aqui, tá? É uma conta demo, não tem problema. Ganhou, perdeu, não tem problema. Vou fazer aqui uma compra. Mas na conta demo se espelha exatamente o que acontece na real financeiramente, tá? Repare aí que cada vez que há uma movimentação, deixa eu colocar num time frame mais baixo, um time frame aqui como o M1, cada pontinho que o gráfico se movimenta é 1 dólar. Tá? Se for para cima, eu vou estar ganhando ali 1 dólar. Se for para baixo, eu vou estar perdendo ali por volta de 1 dólar. É mais ou menos assim que funciona. Tá? Agora, para entrar numa negociação como essa, repare aí que foi gasto de comissão 4 dólares. 4 dólares apenas. Mais nada. Esse é um ponto bastante positivo na corretora TreeTrader. Muitas corretoras, nesse aspecto aqui, você verifique aí na sua, se você já tem uma corretora com comissão, quando entrar numa negociação, verifique aqui, ó. Quanto é que você está pagando para entrar numa negociação, tá? Isso é muito importante, porque esse aspecto pode estar minando os seus ganhos. E aí, a corretora TreeTrader cobra um valor muito baixo mesmo. E nesse valor baixo de comissão, te favorece a obter mais lucros. A quando você negociar, ter ali uma cobrança pequena e assim você ter mais lucros com os seus ganhos, tá? Aqui eu vou fechar a conta, mesmo no negativo, mas é só para vocês verem, ó, fechei. Eu vou aqui no histórico, repare que não tem pegadinha, né? Ficou a comissão de 4 dólares apenas na negociação.
Então, numa negociação dessa, fica mais fácil para você ter lucro. Quando o spread é baixo, aqui ó, a gente tem a coluna de spread, é uma outra coisa importante de você observar na sua corretora. Você abre o MetaTrader, clica com o botão direito aqui ó, na observação de mercado, ó, exibir observação de mercado, vai aparecer essa tabelinha aqui dos ativos. Você vem com o botão direito aqui nos títulos e seleciona spread. Tá? Aí vai aparecer essa coluninha aqui com uma exclamação. Ela vai mostrar quanto é que a corretora está cobrando de spread. Então, quanto mais baixo, melhor. Melhor, tá? Aqui, por exemplo, né, na Nasdaq, 3, 2. Então, comissões bem baixas aqui no Eurocard, ó. 3, né, chegou a 2. Agora lá 2. Então, quanto menor, melhor para você ter lucros. Tá? Então faça essa investigação, veja aí quanto é que você está pagando nos spreads, quanto você está pagando para você entrar nas negociações. Pode ter certeza que você escolher uma corretora boa aí, como a TreeTrader, no final você vai ver que o seu lucro ele vai aumentar. Então essa é a sugestão que eu quero dar. Faça uma análise, né, de acordo aí também. Se você tiver a possibilidade, leia esse livro. Ele abriu muito a minha mente para alguns aspectos na parte de finanças, né? Não só no aspecto do mercado financeiro, mas para a vida mesmo, né? Para a gente controlar as nossas finanças. É uma recomendação bastante interessante aí que eu quero deixar para vocês.